Bom dia, irmãos, paz seja convosco. Vamos a mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos na 48ª aula online. Então, que você esteja mesmo gostando, esteja entendendo. Olha, tenho muitas pessoas aí perguntando, querendo saber sobre vários assuntos. Então, você também pode curtir, compartilhar e você também pode deixar ali o seu questionamento, viu? A sua dúvida, se quiser. Se não, nos elogie, fale, né? O que você acha que pode melhorar, o que está bom, né? Se você está gostando, comente, né? É uma bênção para nós. Sabemos também que podemos melhorar para que você aprenda cada vez mais. Vamos então à nossa aula. Nós falamos a aula passada, paramos ali onde Tomé e Felipe questionam Jesus, querem um sinal, querem um sinal de que ele é Deus mesmo, né? Então, nós vamos agora ver, Jesus chamou a atenção de Felipe, né? Dizendo que não dependem de nenhuma forma visual, mas eles dependem da fé em crer que Jesus é o Messias, que ele é enviado por Deus, pelo Pai. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11 e 12, olha, é muito importante para o seu entendimento que você abra a palavra de Deus, né? Que você esteja acompanhando a leitura conosco. Às vezes eu falo sobre algum versículo de algum outro livro e tal, você tome nota, tem aí um caderninho para você tomar nota dos itens, né, que nós estamos falando, e você possa ir lá ver. Nós comentamos por alto, mas você pode ir lá, ler e vai entender muito mais. Então, João 14, 11 e 12 diz assim: crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Se o Pai está em Jesus, então estava o Pai junto dos discípulos que viram os sinais. Quem crê em Jesus fará obras maiores do que ele fez. Vamos entender bem isso. Por isso que é bom nós estudarmos versículo por versículo, vermos o contexto, né? Para que nós possamos ter um maior entendimento. Então, obras maiores. Que obras são essas, né? Alguns entendem que essas obras são milagres, sinais e maravilhas. Mas não é isso. Apesar dos discípulos terem feito sinais e maravilhas, não temos descrições de milagres maiores que Jesus fez. Então, Jesus andando sobre a água, ressuscitando mortos várias vezes, essas obras não são referentes aos milagres que Jesus está falando. A proclamação do Evangelho, maior alcance geográfico e numérico do Evangelho. Jesus diz que os discípulos dariam continuidade à sua obra, à sua missão, pregar as boas novas. Os discípulos foram enviados a todo mundo conhecido da época. Então, chegou até nós e também, né, as conversões. Então, temos também o maior tempo de ministério que Jesus teve? Também. Jesus teve somente 3 anos e meio de ministério. Então, essas interpretações são levantadas por muitos, mas a segunda interpretação sobre farão a obra maior, obra é a missão de Jesus, né, aqui na terra. Não está ali se referindo a milagres, a sinais, a maravilhas, né? Então, é a que melhor se encaixa dentro desse contexto e da conversa que eles estavam tendo. Então, versículos 13 a 15, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Muitos acham que é só eu orar e no final colocar em nome de Jesus que Deus vai atender. Presta atenção. Jesus está dando uma confiança aos discípulos de que podem pedir as coisas a Deus e os pedidos tinham que ser de forma correta e segundo a vontade do Senhor. Como chegar a essa conclusão? Quando um verso nos traz dúvida, nós buscamos outros versos para explicar. Na carta de 1 João 5,14, diz assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então, fica aqui bem claro que são duas formas para o nosso pedido, né? Pedidos egoístas, mas sem estar na vontade de Deus, não serão atendidos. Podemos pedir e seremos atendidos se estivermos dentro da vontade de Deus. Então, vamos entender. Muitas coisas pedimos e não somos atendidos porque não estão nos planos de Deus para nós. Não é porque não merecemos, não é porque nós estamos em pecado, não é porque Deus esqueceu de nós, não. E assim como não é tudo que pedimos que Deus vai fazer, porque se não estiver na vontade de Deus, no centro da vontade dele, para nós, ele não vai atender. Né? Então entenda bem isso. Então agora nós vamos falar do Consolador, né? Prometido ali por Jesus para cada um de nós. Então, Evangelho de João 14, 16, 17 diz: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Consolador é paracletos, né? Quer dizer ajudador, defensor, aquele que presta socorro, né? Na linguagem jurídica. Jesus ainda está no cenáculo com os discípulos, não vamos perder esta imagem. Enquanto Jesus estava com os discípulos, ele vai os orientando, mas diz que viria outro Consolador. Então, viria o Espírito da verdade. Jesus vai embora, mas o Espírito Santo fica com eles. Esse Espírito não está na vida das pessoas do mundo, porque não tem a presença de Deus, não creem em Jesus, mas os discípulos sim, eles tinham dúvidas, mas eles criam em Jesus. Então o Espírito Santo já está presente desde o batismo de Jesus, né? Então vamos entender, aqui Jesus quer dizer, olha, o Pai não vai abandonar vocês quando eu morrer, quando eu ressuscitar. Ele vai deixar o Espírito Santo aqui com vocês, como consolador, como protetor, como defensor de vocês. Então vamos entender que a luz e trevas não habitam no mesmo lugar, né? Se existe luz, tem luz. Se existe trevas, tem trevas. A luz chega, a treva tem que sair. Então, se você é um seguidor de Cristo, você anda com Jesus, você procura todos os dias se santificar, você procura sempre, né, estar vendo se tem algum pecado, se arrependendo, fazendo, amando uns aos outros, amando a Cristo, amando a Deus, né, acima de todas as coisas. Então, o Espírito Santo habita em você. Se não, se você anda em pecado, se você anda com um pé lá no mundo, outro pé na igreja, entre aspas, né? Dentro da palavra, o Espírito Santo não vai habitar em você. Então, nós
precisamos ter em mente isso, quer o Espírito Santo se santifique. João 14, 18 a 19, e diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Então, Jesus fala aqui da sua morte e diz que vai retornar. Pela fé, os discípulos sempre verão a Jesus, espiritualmente, né? Agora, ele vai falar novamente do Consolador prometido por Jesus. Verso 20 e 21, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Naquele dia, o dia que a promessa for cumprida, temos o mesmo relacionamento do Pai com o Filho e o mesmo relacionamento do Filho conosco. Mesmo padrão, união, vínculo dessa união é o Consolador, é o Espírito Santo. Ai, que lindo, né? Algo a fazer, nós somos salvos pela graça e obedecer é a nossa parte, né? Isso é santidade, obediência demonstra amor. Quando você obedece seu pai, sua mãe, né? Ou obedecia, né? A época que os tinha, ainda tem essa oportunidade maravilhosa, isso gerava bênção. Por quê? Porque demonstrava amor por eles, respeito, né? Muito interessante isso. João 22, 23 diz: disse-lhe Judas, não o Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás a manifestar-te a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e vivemos para ele e faremos nele morada. Então, Judas faz ali uma pequena confusão, né? Jesus fala com os discípulos e não para a multidão. Jesus está conversando com os discípulos. Então, ele está ali limitando a ação do Consolador aos seus discípulos. E não um sinal para todo mundo ver. Então, Judas questiona, não vai se manifestar ao mundo inteiro? Será que só para nós, restrito para alguns? Não podemos esquecer que para os judeus o Messias seria um grande manifestador, político, grande guerreiro. Judas acredita num grande político, mas pelas palavras de Jesus seria revelado mais aos seus discípulos. Então eles ficam confusos, né? Então Jesus responde que são aqueles obedientes que creram. É pregado para o mundo, mas não é o mundo que vai abraçar a palavra, né? Só o que abandonou o pecado. A salvação é restrita ao grupo que recebe a palavra, né? Então é pela fé, é pela graça. Ah, Jesus veio para todos. Sim, mas não foram todos que o aceitaram. Não foram todos que creram. Então não são todos salvos, né? É bem esse raciocínio lógico, né? É assim quando nós prestamos atenção na palavra. Verso 24 a 26, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Para que você vai guardar as palavras? Para você se consertar, andar pelo caminho de Jesus, amá-lo, obedecer e ser salvo. Então, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai, que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Preste atenção nisso. Quem não ama Jesus, não segue o seu caminho.
está vivendo em outro caminho. Ou você anda com Jesus ou você anda com Satanás. Você tem 2 caminhos para seguir só. Então, Deus não está presente na pessoa que não anda, que não obedece, que não vive no caminho de Jesus. Então, João faz observação nas falas de Jesus, ele compreende porque o Espírito Santo lhe lembrou. Muitas coisas não foram compreendidas na hora, mas depois, pela atuação do Consolador. Então, o Espírito Santo, além de convencer do pecado, ele age no coração do ser humano para obedecer os caminhos do Senhor. Também ensina e nos lembra da palavra de Deus. Jesus está falando aqui de tudo que vos tenho dito. Não vai fazer você lembrar daquilo que você não estudou, viu? Você que estuda aí. O Espírito Santo não está preocupado aí com a sua parte do mundo, não. Ele quer que você lembre da palavra para que haja conserto. Ele quer que você se lembre da palavra para que você ensine, aconselhe alguém. Então, mais um ponto aí que a gente muitas vezes até fala erradamente. Ele vai fazer você lembrar, o Espírito Santo vai te lembrar. Não! É a palavra, vos lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus está falando ali para os discípulos e falando da sua palavra. Agora, o Espírito Santo é o Consolador. Ele viverá nos discípulos verdadeiros e não em todo o povo, então em todo o mundo. Vos ensinará instruções vindas da parte de Deus. Vos fará lembrar entendimento profundo das verdades de Deus. Isso não invalida que devemos buscar conhecimento. Então, você estuda a palavra de Deus e o Espírito Santo, na hora que você necessitar, na hora exata, ele te fará lembrar. João 14, 27 e 28, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, existe uma diferença, o tipo da paz de Cristo e a paz do mundo. Então, é portador da paz verdadeira. A paz do mundo não tem Deus. A paz do mundo vai estar no dinheiro, no poder, né? Mas, quando ele diz eu vou, é porque ele está falando da sua morte. E volto, ele está falando da sua ressurreição. Pois o Pai é maior do que eu. Quando estudamos a Trindade, nós aprendemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, e iguais em tamanho e poder. Mas esse texto diz que Cristo se rebaixa, humilha, se tornando humano, por isso que ele se rebaixa e humilha, porque ele se torna humano, para morrer na cruz. E nesse sentido, Jesus tinha limitações. O que quer dizer isso? Fome, sede, frio, tudo que nós sentimos, tudo que um humano sente. A diferença é que ele não pecava. Então, Jesus irá vencer a morte, ressuscitar e estará acima de todo nome, no seu papel pleno de Deus. Então, os discípulos deveriam se alegrar, né, de quando Jesus vai para o Pai, pois significa que a sua missão estaria cumprida quando ele volta para o céu, quando ele volta para o Pai. 29, 31, e disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai
e que faço com o que o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Então, Jesus diz que quando este sinal acontecer, lá no livro de Atos, capítulo 2, dê uma lida lá, do derramamento do Espírito Santo, precisariam crer para poder cumprir a missão. O príncipe do mundo é o diabo, que estava tentando frustrar os planos de Deus. Jesus dava continuidade à sua missão sem se preocupar, porque ele fazia a vontade do Pai, que era o sacrifício para a salvação de cada um de nós. Esta era a missão de Jesus. Então, eles não saíram imediatamente do cenáculo, mas fala ainda mais um pouco. Agora, Jesus vai falar da videira e dos seus ramos. Então, agora nós vamos para o capítulo 15. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versos de 1 a 3. Eu sou a videira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, eles ainda estão ali no cenáculo e a última ceia, né? Judas já saiu e Jesus começa a falar sobre detalhes antes de ser entregue para ser crucificado. Então, Jesus diz, eu sou várias vezes para revelar as características a respeito dele. Então, temos aqui figuras de linguagem. Videira, que é Jesus, o agricultor, que é o Pai, Deus, e os ramos, que somos nós. Então, quando o ramo está seco, ele é cortado, não contribui para o crescimento da árvore. Tá entendendo? Então, os discípulos estão limpos por causa da palavra. Então, o ramo não se limpa por si mesmo. Quem limpa é o agricultor. Então, no Salmos 80, do versículo 8 a 19, fala da figura da videira identificada como Israel. Dê uma lida lá. João 15, 4 e 5 diz, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim sereis vós, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, a permanência é essencial. O ramo sozinho seca e morre. Olha só, a dependência total de Deus nós precisamos ter. Não daremos frutos se não estivermos ligados a Deus. Os frutos vão acontecer e os discípulos precisavam aprender que estes frutos não eram para o seu próprio engrandecimento. Seria consequência da ação de Deus através da vida deles. É isso que nós entendemos, né? Deus faz milagre através da vida da gente, nós aconselhamos, pessoas são libertas, restauradas, curadas, mas não é para o nosso engrandecimento. É para que o Senhor, a glória do Senhor seja manifestada, para que as pessoas vejam que através da nossa vida nós temos ação de Deus, que sem ela nada podemos fazer. 6 e 7. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, permanecer é a palavra-chave. Permanecendo em Jesus faz os nossos propósitos alinhados nele.
Fogo quer dizer juízo, julgamento de Deus para os que não estão andando nos caminhos do Senhor e vão passar pelo juízo. Então, a nossa permanência em Cristo faz nossos propósitos alinhados com Ele. Então, produzimos os frutos, né? E pedidos ligados a Deus, nós conseguiremos perceber a vontade de Deus nas nossas orações, né? Quando nós pedimos, nós sabemos o que estamos pedindo. Não vamos pedir nada fora da vontade de Deus para nós. Não vamos pedir nada que vai ser pecado, né? Nada para engrandecimento nosso, para egoísmo, né? Para soberba, para orgulho, nada disso. Nós vamos estar em junção ali com aquilo que o Senhor, o propósito que Ele tem para nós. Amém? Nós vamos parar por aqui hoje. Já falamos bastante. Esteja aí lendo, né, os capítulos, livros e versículos que nós comentamos e que você tenha aí aprendido mais ainda desse nosso Deus glorioso, maravilhoso. Amém? Então tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus, juntamente com a sua família, que você tenha um dia muito feliz. Esse é o desejo do meu coração. Então continua guardadinho, um beijo grande no seu coração e fica com Deus.